bem, começando mais uma semana e nós temos evento importante essa semana, que começa amanhã, na terça-feira. Amanhã começa o terceiro SEAGRE Agro Experience. E hoje eu vou conversar com o Fernando Cabral, que é líder científico e pesquisador do SEAGRE, Centro de Excelência em Agricultura Exponencial, e com o Leandro Souza, que é o diretor científico do SEAGRE. Leandro, tudo bem com você? Tudo bem, Divino? É um prazer poder estar falando com você e com todos os ouvintes do Agro e Prosa. Um bom dia a todos. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Grande Fernando Cabral, como é que você está, meu amigo? Ô, Divino, tudo jóia? Ao pessoal que está assistindo, escutando a gente, por aqui tá tudo 100%. É uma satisfação estar aqui com você novamente. Parece que a gente conversou esses dias sobre o segundo SEAGRE, já chegou o terceiro, cara. É verdade, né? Foi verdade mesmo. A gente conversou sobre o segundo, nesse meio tempo sobre outros assuntos também, mas logo já chegou o terceiro, né? Muito bem. E vocês prepararam um baita de um evento, né, Fernando? Eu estava olhando a programação, evento de gente grande, hein? Todo ano a gente tá tentando, vamos dizer assim, superar o anterior, né? Porque quando a gente descobriu isso fazendo um evento, né? Mas quando você faz o primeiro e o segundo, o pessoal já espera um pouco mais, o terceiro um pouco mais, né? Então a gente sempre tenta trazer uma linha que o centro trabalha e pesquisadores ou palestrantes de ponta, mais tecnologias, mais empresas, um público maior, e assim vai ser também o próximo, com certeza. Com certeza absoluta. Leandro, conta para mim, o que o diretor científico do SEAGRE faz? Então, Divino, a gente coordena as pesquisas que são desenvolvidas no centro e a gente faz também interlocução com os pesquisadores das diferentes instituições que compõem os nossos projetos. Hoje a gente tem um portfólio grande de projetos, tanto projetos internos, tanto com iniciativa privada, pública e outras entidades do terceiro setor, e a gente trabalha fazendo a articulação dessas pesquisas ou delineando quais são os pontos que a gente vai estar atuando em cada estágio desses projetos ou nas próximas etapas de desenvolvimento do centro. Em resumo, E o que que seria se- isso. ah, e o que vocês fazem com os resultados dessas pesquisas depois? Hoje, o centro tem uma missão de transformar conhecimento em negócios. Então, nossa principal missão é a transformação socioeconômica por meio do conhecimento, onde a gente tem gerado modelos de negócio que têm gerado notas fiscais não só no estado de Goiás, mas em outras regiões do Brasil. Então, isso é, é um projeto muito diferenciado do que a gente conhece de atuação da academia, onde a academia vem demonstrar a sua expertise, o seu conhecimento, gerando modelos de negócio. Por que eu entro nesse viés e faço essa explicação dessa forma? A gente tem 3 linhas de atuação. Nós desenvolvemos projetos em consórcio com a Prefeitura de Rio Verde, demonstrando para os nossos jovens que o agro necessita de muita pesquisa e muito desenvolvimento, fazendo o letramento digital desses jovens. Então, esse projeto é um projeto de extensão, onde a gente leva esse despertar, esse olhar científico para as crianças, seja elas do ensino fundamental, do ensino médio, e inclusive, Divino, a gente já tem frutos no nosso meio trabalhando conosco, fruto dessas interlocuções, que está cursando ciência da computação dentro do IF Goiânia e entrou já como bolsista em um desses projetos nossos. Que coisa Nós temos boa. isso é importante até para a população se aproximar mais e ter ideia de que existem oportunidades fora do mercado tradicional que a gente conhece aí de vagas ou de conhecimento tecnológico. A gente tem também uma linha onde o risco tecnológico é muito grande em desenvolver uma determinada tecnologia. Nós financiamos esses projetos internamente, nós divulgamos eles como sendo projetos de portfólio, porque são projetos onde nós desenvolvemos para demonstrar a nossa capacidade tecnológica e, ao mesmo tempo, para a gente fazer um experimento onde dificilmente alguém colocaria recurso, porque o risco é muito grande de desenvolver alguma tecnologia. Pode ser que dê certo, como pode ser que não dê certo. E a gente tem também projetos com iniciativa privada, a gente tem trabalhado em consórcio com grandes grupos e empresas, tanto da região de Rio Verde como do Brasil, grandes players conhecidos aí no mercado nacional e internacional, desenvolvendo tecnologias para eles. Nesse cenário,
nós temos alguns acordos de confidencialidade com o nosso parceiro, a gente não pode entrar muito em detalhes, mas a gente tem trabalhado com muitas empresas que são conhecidas tanto no cenário nacional quanto na nossa região, levando incremento tecnológico para essas empresas. Nós temos também uma outra linha de desenvolvimento tecnológico, onde nós temos fornecido tecnologias para o governo do estado de Goiás e para o governo federal. Um desses grandes projetos é que nós fizemos toda a transferência discricionária e não discricionária, ou o que é obrigatório, o que não é obrigatório, da União para todos os municípios dos últimos 6 anos. Nós automatizamos isso tudo com inteligência artificial. A título de curiosidade, da grandiosidade desse projeto, quando a gente começou a executar ele, o Ministério demandava 200 pessoas para a execução dessa atividade. Quando a gente entregou o projeto, demanda 5 para rodar a mesma operação, com mais agilidade, com mais confiabilidade, uma série de controles que não se existia anteriormente. Então, esse é um panorama geral entre os nossos tipos de projeto e capacidade de atuação. E eu queria aproveitar esse momento, Divino, e despertar os nossos ouvintes, o pessoal que acompanha, que esteja próximo, porque a gente está no interior do Brasil, ditando padrões de tecnologias para o agro, no âmbito nacional, partindo do interior, que muitas vezes as pessoas talvez não tenham muita noção, passa ali na porta do SEAGRE, tem aqueles modulares, a nossa fachada é simplória, mas os resultados têm ganhado tanto o Brasil quanto a comunidade internacional, que a gente vai estar falando aqui ao longo dessa entrevista. Leandro, eu acho que isso é que é legal, cara. Não precisa de nada tão sofisticado, de nada grandioso, pomposo, para se ter excelentes resultados. Precisa-se de mentes brilhantes e que estão dispostas a trabalhar, né? Perfeito, Divino. E nesse sentido, de mentes brilhantes, a nossa região ela é muito profícua, ela tem uma capacidade muito grande de gerar essas mentes. E um dos nossos objetivos é valorizar esse capital intelectual que está aqui no interior de Goiás. E diga-se de passagem, não sei se todo mundo sabe, Divino, o Fernando é uma dessas mentes brilhantes. O Fernando entrou na instituição para fazer curso técnico, fez curso técnico, graduação, mestrado, doutorado, hoje ele é aluno de pós-doc, e puxa demandas que está sendo conhecida no Jornal Nacional, no Globo Rural, e parte aqui da região, do interior de Goiás, da região de Rio Verde. O Fernando é um desses, a gente tem uma série de outros pesquisadores e de talentos que nós precisamos fomentar e dar condição para que esses pesquisadores e essas pessoas que conhecem a demanda da região se permaneçam por aqui, trabalhando em serviço com alto valor agregado e ditando padrões de tecnologia. Isso é o mais importante, é o que a gente sempre convida a população para estar próximo conosco. Esse Fernando, esse menino, eu vou te falar uma coisa, ele é uma bênção de Deus, viu? Fernando, me conta uma coisa, vocês escolheram como título desse evento Mudanças Climáticas e Impactos na Agricultura. Cara, que título sensacional, porque o momento que nós estamos vivendo, em especial com essa questão lá do sul do país, tem tudo a ver, né? Tem, Divino. Isso foi verdade, né? A gente escolheu o título mediante ao que o centro trabalha, né? Dentro das linhas de pesquisa, os projetos que a gente desenvolve, assim como foi o anterior. E aí, durante, né, bem ali o início da safra, etc., a gente estava alavancando o nosso sistema de monitoramento. E aí nós fomos lá, acho que vamos por essa temática, porque é uma temática que o centro vai trabalhar muito nos próximos anos, e nós temos visto também que até à medida que o sistema se incorporou, né, o nosso sistema de monitoramento, e ficou mais próximo do produtor, do técnico, eles tinham muitos questionamentos, né, sobre a previsão do tempo para cá, sobre as questões climáticas, o que impacta, o que não impacta. Então a gente viu que seria um tema bastante pertinente. E aí também, né, aconteceu de aí durante o evento ou próximo dele, né, a gente está ocorrendo essa quantidade inesperada aí de chuvas no Rio Grande do Sul, a tragédia que a gente tem visto, que, querendo ou não, o nosso evento ele trata um pouco disso também, né, apesar de às vezes mais aplicado para o agro, ou às vezes alguns cenários maiores, mas que tem aderência e que consegue falar um pouquinho sobre o porquê que isso está acontecendo, né, como a gente consegue mitigar isso, os efeitos dessas adversidades na agricultura quando possível, né, claro, utilizando tecnologias, utilizando manejos, né, então isso de fato foi bem próximo, né.
Fernando, nós vamos falar já já do evento, vamos trazer a programação aqui, falar das palestras também, mas tem muita gente que culpa a agricultura pelo que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Eu tenho visto aí postagens em que as pessoas colocam lá um prédio com água até no teto, porque a agricultura é que faz isso e tal, mas eu vi uma mesma foto da década de 40, de 1941, se não me engano, e uma foto atual de duas enchentes. Lá na década de 40, o impacto era o mesmo de hoje. Uhum. E, quer dizer, de lá para cá muita coisa mudou, a própria agricultura mudou e tal. Cara, qual que é o impacto, qual que é o papel da agricultura nessa mudança climática? Na verdade, Vini, acontece o seguinte, a nossa Terra, né, onde a gente vive, o nosso planeta, ele tem ciclos, né? Ele tem ciclos. Então, a cada milhões ou bilhões de anos, ele próprio se faz uma renovação, a gente vê isso, né, estudando aí os anos para trás, história, geografia, etc. E dentro da ventos, de chuvas, de massas de ar, e etc., nós temos o que a gente chama de eventos sazonais, que é esse que você citou, por exemplo. A nossa própria região aqui tem esse tipo de evento, né? O próprio El Niño e Laninha são alguns eventos sazonais, ou seja, que de tempo em tempo esses eventos vão ocorrer, né? E vão mudar um pouquinho a característica, né, do clima daquela região por um momento. O que acontece? De uma forma mais corriqueira ou maior intensidade? Na verdade, não. Mas por que o pessoal fala tantas mudanças climáticas e culpa, às vezes, a agricultura e etc? Na verdade, é o seguinte, a nossa própria existência, onde nós estamos, muda o ambiente. Mesmo que a gente faça tudo do ponto de vista lá, ambiental o mais correto possível, a gente altera o ambiente, não tem como, é impossível, né? Só se a gente não vivesse aqui, para o ambiente ficar intacto. Então, à medida que nós estamos aqui alterando esse ambiente, da qualquer forma que seja, né, esse ambiente ele vai gerar respostas, isso é óbvio. Só que a agricultura, por exemplo, já de muitos anos atrás, tá, ela entendeu, né, que não só do ponto de vista econômico, né, mas quando a gente fala sustentabilidade é o econômico, social, ambiental, que a gente pode fazer práticas na agricultura que vão impactar a menor coisa possível nesse ambiente. Então, se a gente for olhar um cenário, na verdade, a agricultura ela impactava de forma negativa, vamos dizer assim, quando ela foi feita mesmo, quando foi inventada, vamos dizer assim, porque a gente não tinha conhecimento, né? Hoje, os agricultores, principalmente brasileiros, né, eles são extremamente tecnificados, conscientes, né, preservam aí, a gente tem o Código Florestal mais rigoroso do mundo, né, preserva grande parte das nossas matas nativas. Então, assim, a agricultura hoje, não se há um estudo tão concreto quanto isso, mas, assim, a gente pode verificar, principalmente olhando para o nosso país, que ela é hoje uma das atividades que menos impacta, pensando de forma negativa, para o meio ambiente, devido às práticas conservacionistas que os nossos produtores executam. Veja só que nós temos um projeto aqui em Rio Verde, por exemplo, que não está no SEAGRE, mas é bom valorizar, está no Instituto Federal Goiano, que chama Regenera Cerrado, que são feitos por agricultores, né? O uso de bioinsumo, de biológico, não sei o quê. Então, assim, a agricultura hoje, o peso dela, né, em relação a mudanças climáticas, né, eu estou falando da agricultura brasileira, claro, né, ela é muito pequena, ela é muito mais positiva do que negativa nesse sentido. Agora, os eventos sazonais vão acontecer e eles podem acontecer em maior intensidade ou em maior quantidade por outras alterações que nós temos a não ser a agricultura. Muito bem. Amanhã, às 8 horas da manhã, começa o evento de vocês, que é o terceiro SEAGRE Agro Experience. Então, das 8 às 8h30 da manhã tem o credenciamento, às 8h30 tem um coquetel, onde o pessoal começa ali a se conhecer, se relacionar. 9 horas da manhã já tem a solenidade de abertura. E aí, Fernando, às 10h30 já tem
palestra de abertura, que é Impactos das Mudanças Climáticas no Agro, com o doutor Balbino Antônio Evangelista, da Embrapa Pesca, Apicultura e Sistemas Agrícolas. Eu gostaria que você fizesse um resumo rapidamente do objetivo dessa palestra e de quem é o doutor Balbino. O Divino, então, a gente, né, dentro da programação, a gente buscou falar tanto de maneira geral, né, sobre essas considerações, como depois de forma específica, né? Então, o professor Balbino, ele é pesquisador na Embrapa, né? E ele tem um trabalho muito intenso, né? Muitas coisas que ele discute são relacionadas à parte de ambiente, nosso agronegócio de forma geral, né? E aí essa palestra de abertura, ela busca demonstrar num panorama geral, né, o que essas mudanças que vêm acontecendo pode gerar de impactos econômicos, né, sociais e até mesmo ambientais dentro do nosso agronegócio, né, em diferentes vertentes ali de produção agrícola e pecuária, né, e de uma forma bem abrangente. Para quê? Para que ele dê o pontapé no aplicações, né, de tecnologias, de cenários de manejos, né, produtos e etc., né, que então ele dá esse panorama geral e dá o pontapé aí para o evento. Acho que já deu para o pessoal perceber, eu estou conversando com o Fernando pela internet. E a internet nem sempre ajuda, né? Às vezes dá aquelas travadas e tal, mas não tem problema. O importante é que ele está trazendo informação aqui para a gente. Às 14 horas, Leandro, tem a palestra O Uso da Inteligência Artificial no Tratamento da Mastite Bovina, com o Lucas Faria Porto, que é o head de Inteligência Artificial da Rumina. E depois tem a palestra IA generativa na agricultura, com os grandes modelos de linguagem que transformarão cenários de produção, com o doutor André da Silva Abad, do Instituto Federal de Mato Grosso. São duas palestras aí trazendo o assunto do momento, que é a inteligência artificial, né? Correto. A gente tem esses dois também expoentes aí na área de tecnologia para o agro. Tanto o Lucas quanto o Abad está à frente de grandes projetos com iniciativa público-privada, onde vem captando recursos para projetos diversos na execução de tecnologias aplicadas ao agro. E a gente trouxe essas duas temáticas porque são assuntos latentes no momento, de curiosidade de muitos, e especialmente no caso da Rumina, a Rumina tem ressignificado o que são análises laboratoriais para a qualidade do leite, só empregando visão computacional, reduzindo o custo para o produtor na ponta de como pode ser realizada essas análises, empregando apenas a visão computacional. E realizando, inclusive, inferências de como esse gado pode estar se comportando a partir da análise ou de nuances ou de características que existe no leite. E tudo feito com a utilização da inteligência artificial. Um outro assunto importante é sobre a IA regenerativa, que todo mundo está falando, tem uma série de ferramentas, a gente vê nas redes sociais ser bombardeado por uma série de ferramentas. Então, a gente trouxe um especialista que está utilizando isso em seus projetos e com a visão não de venda de algum produto, mas o que isso pode colaborar para a gente, em quais segmentos, como que a gente pode estar utilizando e trazer uma experiência de mercado, onde eles têm atuado em consórcio com algumas grandes empresas da região, de como que isso pode transformar cenários diversos de produção. E além disso, Divino, a gente vai ter nesse mesmo tópico uma outra palestra, onde a gente vai estar com um ex-gestor do INPE, que trabalhou por 16 anos à frente da instituição. A gente vai falar sobre o que a gente tem de tecnologia, de satélite que foi lançado, de monitoramento que a gente tem de solos, de espaço, de floresta, justamente para a gente falar um pouco sobre o que é as mudanças climáticas, quais os impactos que isso tem gerado para a gente, e quais são as perspectivas de médio e curto prazo diante dessas mudanças e o que esperar dessas mudanças. A gente vai estar falando com o senhor Ricardo Galvão,
Hoje ele é o presidente do CNPq e ele vai estar trazendo para a gente esse panorama de arcabouço tecnológico que o Brasil desenvolveu e colocou esses satélites à disposição e quais são as informações que a gente tem hoje no momento para poder trabalhar a perspectiva de clima e agronegócio. Muito bem. E nesse mesmo dia ainda tem a palestra Como as condições climáticas impactam na mecanização agrícola com João Alberto Leles Neto, que é coordenador de vendas da Jacto Next, né, Leandro? Correto. Uma grande preocupação nossa é quais são os impactos e o que as mudanças climáticas geram, né? Recentemente teve um estudo que uma variação de 2 graus a gente pode perder até 20% a 25% da produção de milho do país. Então, assim, é um tema muito importante que a gente precisa de se preparar não só para cultivares mais resistentes, mas a gente tem que preparar todo o arcabouço tecnológico enquanto a gente vai remediando esse assunto, como remediar esse assunto, né? Então, nesse momento, a gente está trazendo o pessoal da Jacto, que é parceiro no nosso evento, para falar o que a gente tem de tecnologia, qual é as tecnologias que a Jacto está estudando com algumas instituições para fornecer tecnologia e para permitir que ocorra um processo de comunicação entre máquinas entre estações de trabalho, como que a gente vai fazer a interconexão de dados e equipamentos em campo. Seria o foco dessa palestra, junto com a Jacto. Muito bem. Fernando, depois nós temos a programação do dia 15, né, na quarta-feira, às 8h30 da manhã, já começa com palestra, que é a comunicação no fim dos tempos, mudanças climáticas e a forma de reportar desafios no agro, com a doutora Isadora Ortiz de Camargo, do Globo Rural. Você está me ouvindo, Fernando? Agora voltou. Mas eu escutei. Agora tá. A internet não está ajudando muito, né? Mas vamos lá, vamos continuar. Então, nós temos a palestra da Isadora. Por que vocês buscaram alguém para falar de comunicação no evento? Fernando deu uma travadinha lá, Divino. Vou puxar o gancho. Leandro, já me ajuda aqui, enquanto o Fernando consegue a conexão lá, você me ajuda aí. Vamos lá. Vamos lá. Nessa manhã de quarta-feira, nós dedicamos às mulheres, até para quebrar aquele estigma que a gente está falando de um agro que transforma, um agro que é inclusivo e é um agro que é diferencial, que é executado na nossa região. A gente reservou essa manhã para as mulheres falarem das diferentes iniciativas e especialmente o dia inicializado com a Isadora, que é uma das editoras do Globo Rural, para a gente falar da importância que se tem em comunicar o agro. Foi tema até da última Tecnoshow, muito debatido na abertura pelos diferentes meios representados, que nós precisamos de comunicar o agro que transforma, o agro que preserva, porque muitas vezes isso não é atingido por todos que não estão aqui na nossa região, ou que não conhecem muito a realidade. Então, a gente começa falando de comunicação e traz a Isadora Camargo, que está vinculada ao Globo Rural, para fazer essa comunicação, associando as mudanças climáticas à produção no agro e demonstrando que as mulheres se fazem presente e, principalmente, têm transformado o ambiente do agro, não só na nossa região, em diferentes locais do Brasil. Aí depois vocês vão ter uma mesa redonda. Deixa eu ver se o Fernando já conseguiu. Fernando, já voltou? Opa, voltei. Tamo junto, então. Vamos lá. Mesa redonda, histórias de sucesso, mulheres do agro, com Renata Ferguson, presidente das Mulheres do Agro de Rio Verde, a Marussa Boldrin, que é deputada federal. Depois a palestra Ecossistema de Inovação, Venture Capital e AgTech, com a Natália Seco, que é a CEO da Orquestra Innovation Center. Então, com essa mesa redonda e essa palestra da Natália Seco, fecha essa manhã, né, Fernando? Isso, a gente fecha essa manhã, né, o Divino. Então, como o Leandro comentou, é muito importante para o SEAGRE, dentro desse cenário, né, a gente tem várias mulheres, vários cases de sucesso que estão envolvidas aí, né, com a agricultura, com a pecuária, falando de comunicação,
falando de tecnologia, falando de case de sucesso, né? Então a gente busca nessa mesa redonda isso, né? Trazer para que elas demonstrem não só o que elas já fizeram dentro desse cenário, né? Histórias que deram certo, que hoje são sucesso, são referência, né? E não só aqui no nosso meio do agro, mas também inclusive experiências, né, como da Natália fora do país, né, que ela trouxe para cá, né, questões da parte de inovação, das agitechs, né, no Brasil. Então, o intuito dessa manhã é ficar envolto desse assunto, né, e que, por exemplo, o último SEAGRE a gente não teve esse momento, né, e a gente achou muito importante trazer ele aqui, até porque a gente também tem várias mulheres no próprio SEAGRE, né, que são pesquisadoras, que puxam vários projetos, né, inclusive elas que organizaram esse momento aí para a gente no evento. E na parte da tarde da quarta-feira tem a palestra Benefícios da Irrigação de Precisão na Economia de Recursos. Goiás pode irrigar mais, com o doutor Lineu Neiva, da Embrapa Cerrados, que é um show. O trabalho dele é fantástico, às 14h40. Tem a palestra Bioinsumos na América Latina, percepções sobre seus benefícios e estratégias privadas para sua adoção e desenvolvimento, com o Dr. Hernan Baldi, que é coordenador para a América Latina da Unesco. E depois, às 15h20, minha experiência no Shark Tank Brasil, com o empreendedor Kellyson Faria Araújo. Me conta do Kellyson aí, o Fernando. Ô Divino, então, aí nessa parte da tarde, né, a gente buscou, então, trazer soluções, né, que a gente tem na agricultura, na pecuária, vista aos nossos ambientes de produção. Então, por isso que tem a palestra do Lineu, para falar sobre a parte de irrigação, depois do Hernan, que ele traz a temática dos bioinsumos, né, e depois até um pouquinho mais à tarde, né, com o Felipe, que fala da parte de agricultura digital e agrometeorologia, né? Ferramentas da agrometeorologia, né? E como elas são aplicadas hoje na nossa agricultura e pecuária. E aí o Kellyson, né? Ele foi um case, ele fica em Goiânia, né? E através da nossa da Silva, que é a nossa responsável pela incubadora do IF Goiano, ela trouxe, né, o Kellyson para ele poder falar um pouquinho da experiência que ele teve, né, em ir lá participar do Shark Tank, né, junto com a sua startup, porque se a gente está aqui no SEAGRE falando desse sistema de inovação, projetos que se tornam negócios, né, a gente tem startups incubadas, etc. Então, as próprias startups também tiveram ali um momento para poder colocar algo na programação que fosse muito relevante para elas. Então, aí a gente convidou o Kellyson para estar presente com a gente nesse momento também. Bom, nós já estamos terminando o nosso tempo aqui. Eu vou trazer já a programação, Leandro, já do último dia, né, às 9h da manhã do dia 16, 8h30, tem a solenidade de abertura lá do segundo dia de campo do LEAV. Depois, às 9h, tem palestra, adaptação dos sistemas produtivos de hortaliças às mudanças climáticas, com o Dr. Carlos Eduardo Pacheco Lima, da Embrapa Hortaliças. Às 9h40, mais palestra, produção de folhosas em container no Chile, com o Eduardo Vasquez, cofundador e CTO da Farmstática. 10h20, palestra Manejo de Pragas e Doenças em Ambiente Protegido, com o Dr. Miguel Micheref, da Embrapa Hortaliças. Das 11 às 12, visita aos laboratórios e ambientes de cultivo protegido e agricultura vertical do IF Goiano. 14h, mais palestra, Conectando o Agro, a revolução da IoT e sensores do setor agrícola, com o Dr. Francisco Calaça, do Senar Goiás. 14h40, rodada de negócios, potenciais recursos para melhorar os cultivos de hortaliças existentes na região e estimular a agricultura urbana, mediada pelo Paulo Martins, nosso secretário municipal de Agricultura, aqui de Rio Verde. E às 16h tem o encerramento, né? Já termina tudo às 16h. Me conta, Leandro, quem é o público que pode participar do evento? Como é que faz inscrição? Se paga e se tem alguma certificação? Ótimo. O nosso evento é gratuito e, diga-se de passagem, a gente é o único representante na América Latina da FAO, ou seja, da Federação das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura,
só para a população ter uma ideia do peso desse evento, e a gente está trazendo palestrantes de renome internacional e pessoas que ditam padrões de pesquisa em N segmentos. O evento vai ter certificado. Para se inscrever, basta acessar a página www.ceagre.com.br e lá vai ter, além da programação, o link para poder fazer a inscrição. Lembrando que nós estamos nas últimas vagas disponíveis para inscrição. Então, já está se encerrando, a gente está com um número bem reduzido de vagas, é gratuito, é um evento de altíssimo nível das temáticas que serão discutidas e também dos pesquisadores presentes, que não são somente relacionados à academia. Na sua grande maioria, todos eles possuem projetos ou estão conduzindo grandes projetos com a iniciativa privada ou pública, e a gente aguarda todos aqueles que puderem participar com a gente. Qual é o público? O público são todos os entusiastas de tecnologia, empresas focadas em alavancar os seus negócios ou resolver uma temática que a gente não tem uma solução. Os nossos pesquisadores estão à disposição para poder fazer esse incremento tecnológico ou fazer um estudo de viabilidade em conjunto. E vale lembrar também que nós não somos somente aquela sede que existe ali próximo ao posto Barrinha, ali no início do Barrinha. Nós temos pesquisadores esparramados por todo o Brasil, de diferentes instituições, temos colaboradores internacionais que têm colaborado conosco nesses projetos, e a gente aguarda todos aqueles que tiverem interesse para a gente poder estar discutindo, estar interagindo e, principalmente, estar atraindo novos investimentos para a região de Rio Verde e estar fixando os nossos talentos nessa região tão pujante do agronegócio. A gente nasceu e estamos com o objetivo de poder colaborar que os negócios que já existem e os novos que virão possam ter incrementos tecnológicos para que não seja necessário importar tecnologia de outros países. Meu amigo, um abraço para você. Excelente evento, Leandro. Muito obrigado e abraço a todos. Ô, Fernando, vamos torcer para da próxima vez a internet ajudar a gente mais um pouquinho, porque hoje ela judiou, né? Abraço para você. Nossa, pois é, hoje ela não deu trégua, não. Ainda bem que deu certo. Obrigado, Divino. Obrigado pelo espaço novamente. A gente que agradece, sempre que precisar, estamos à disposição. E amanhã tô lá, viu? Amanhã, com certeza, a gente se encontra. Opa, com certeza. Gente, eu conversei aqui hoje com o Fernando Cabral, que é líder científico e pesquisador do SEAGRE, que é o Centro de Excelência em Agricultura Exponencial, e com o Leandro Souza, que é diretor científico do SEAGRE. E o tema da nossa entrevista foi o terceiro SEAGRE Agro Experience. É quase um trava-línguas. Se você gostou, deixe um comentário, compartilhe com outras pessoas, se inscreva nesse canal. Um grande abraço para você. Até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.